Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre isso. O Ministério Público interviu aqui, não votaram o empréstimo. Paulo Caetano, antes de falar qualquer coisa, fiquei chocado com os juros, 220 milhões de juros. É isso mesmo, professor? Se for isso, não é uma boa mesmo Maringá pegar esse dinheiro. Agora, com relação à intervenção do Ministério Público, os vereadores não deveriam ter acatado, porque é o judiciário tentando impor um caminho para o legislativo. Isso não pode acontecer. Eles não têm que ter medo. Se o Ministério Público encaminhar uma ação, que encaminhe e o juiz decide se isso é válido ou não. Eu não gostei dessa posição, porque o judiciário não tem que se sobrepor ao legislativo. E quero falar, por exemplo, assim, com relação às emendas parlamentares, Paulo Caetano, essas emendas parlamentares geralmente vêm engessadas. Você vai indicar para quê? Vai indicar para a saúde ou vai indicar para você fazer obras, por exemplo, de pavimentação. Pelo menos assim é em Curitiba e acredito que aí em Maringá também, porque existe alguns impeditivos. E isso ocorre também em termos do governo, em torno do governo federal. Eu não vejo como um escândalo, como foi colocado, que seria uma negociata. Não existe negociata. Existe uma tentativa de fazer capital político e mostrar para os eleitores, não para os eleitores, mas sim para os apoiadores, assim, que ficam batendo, ficam teclando, nós precisamos isso, e nunca conseguem. Às vezes os vereadores com essas emendas parlamentares contribuem muito para se ter coisas que a prefeitura às vezes não consegue enxergar. Paulo Caetano. Vamos lá, Daniel Matos. Paulo Caetano. Primeiro, acho que o presidente Mário Socal tomou a decisão correta de acatar lá a manifestação do Ministério Público. Claro que ele não tomou a decisão sozinho. Deve ter reunido ali os vereadores, deve ter falado com o prefeito naquele momento, e eles acharam por bem atender a recomendação do Ministério Público. Ponto. Acho que esse projeto não volta mais, porque 60 dias, depois mais o prazo, ano eleitoral, as burocracias do processo, acredito que esse dinheiro não mais será votado pela Câmara de Maringá. Outro ponto, o Orlando Chiqueto falou muito bem, ele como secretário de Fazenda, mas nunca foi a questão, né? Os números, a saúde financeira do município, ele, que colocou a cara dele, a tapa ali, vamos dizer, né? Ele foi o porta-voz da prefeitura, falou muito bem, explicou. Então, assim, a gente esperava que ou o secretário de governo, alguém um pouco mais pesado politicamente, com a mão pesada, viesse a dar as explicações, né, do que aconteceu, se vão recorrer, se não vão recorrer, se o projeto vai andar, se o projeto não vai andar. O que chama atenção, claro, para a saúde, Paulo, a gente teve acesso a algumas informações, como da UPA Zona Norte, eram quase 16 milhões para a saúde. Então eram 10 milhões para a UPA Zona Norte, quase 6 milhões para o Hospital Municipal e mais 600, 700 mil ali para a reforma da Policlínica Zona Sul e CTA. Obras importantíssimas. Então a gente espera que no ano que vem o prefeito tenha uma habilidade para resolver um problema tão grave, que são 3 obras essenciais para a saúde. E outro ponto que chama atenção também, quase 50%, mais de 50% dos 200 milhões, eram 70 milhões para finalizar o eixo monumental e 35 milhões para o Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Então dá quase 105 milhões. Então assim, são obras de estrutura que agora vamos ver, será que essa obra vai parar? Será que a obra vai continuar? Fica uma indecisão no ar, é muito dinheiro e aí a prefeitura vai ter que se realocar. Quanto a esse 1 milhão também, a gente teve acesso a algumas informações, são 21 itens que estavam nesse pacote dos 200 milhões. E aí você pega 2 obras com 105 milhões, dificilmente sobraria ali 1 milhão para cada vereador. Essa conta assim não dá para bater essa conta, né? Então, por exemplo, a obra da UPA Zona Norte, não tem vereador ali que vai indicar a obra de ampliação e reforma. Quem já frequentou a UPA Zona Norte, o PAC, sabe que ali precisa urgentemente de reforma e ampliação. Então, assim, se pegar esses itens do empréstimo que não deu certo, com certeza já tem ali um plano de governo para qualquer prefeito da cidade para o ano que vem.